Bom dia, caros alunos, né? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos dar continuidade ao pensamento desse grande autor, sociólogo e filósofo de formação, Karl Marx, tá? Então, a gente vimos anterior a ele Augusto Comte, Émile Durkheim, agora Karl Marx, e para finalizar os primórdios da sociologia, a gente vai fechar com Max Weber, que é no próximo encontro. Então, Karl Marx e a crítica do capitalismo, parte 2. Eu dividi esse momento em duas partes porque o pensamento de Marx se estende e muito na história, e a partir daí ele começou a contribuir a sua crítica em massa por conta desse capitalismo que era desenfreado, principalmente quando surgiu no primeiros passos da Revolução Industrial. E a partir daí a gente vai entender nesse pensamento de Marx, tentar realmente entender e contribuir para a gente fazer essa nossa leitura, né, a respeito desse grande autor. Tá. Marx, modo de produção e as relações de produção. Então, o que Marx quis dizer com isso? Ele dizia que realmente as pessoas participam diretamente da produção e da distribuição do consumo de bens e serviços, ou seja, participam da vida econômica da sociedade. Para o autor, Karl Marx, ele dizia que o processo é um processo de transformação que vai levar, né, o indivíduo a ter resultados de bens que vai satisfazer a ele nessa sociedade. Isso que Marx quis colocar nesse primeiro ponto. Por isso que ele colocou, né, essa combinação de elementos da natureza, que é chamada de processo de produção, que vai compor três elementos associados a esse processo, que seria matéria-prima mais instrumento de produção, que são meios de produção, aonde está localizada a quantidade desse meio de produção que o meio de produção mais o trabalho são a força produtiva, que é o trabalhador que está realmente oferecendo sua força física e mental. E a relação de produção seria a força, mais a força produtiva seria o modo de produção, que seria o conjunto. Esse conjunto é a finalidade daquele produto em massa produzido pela força física que saiu pelos meios de produção que são as matérias-primas. Então, a partir daí, esses elementos que faziam essa combinação de acordo com o autor. E foi realmente o resultado disso, porque quando o capitalismo surgiu, ele utilizou esses meios e o Marx começou realmente a criticar o capitalismo porque ele não amparava nenhum realmente o indivíduo na sociedade, pelo contrário, só amparava a burguesia que era dono do modo de produção. Com isso, Marx lançou o Capital. O Capital, né, seria a obra dele, que faz crítica ao capitalismo, certo? Essa grande obra de Marx, que ele dizia que essa obra está relacionado aos instrumentos que poderia favorecer a classe trabalhadora, que seria a prática social, porém, ele fez várias críticas por conta dessa relação de combinação entre acúmulo capitalista e a força do trabalho. Novamente, vou frisar, como de capitalistas, ele diz que é o modo de produção, que são donos, no caso, naquela época, eram os burgueses. Hoje, na atualidade, são as grandes empresas estatais. E a força de trabalho, naquela época, são os proletariados, que hoje é o trabalhador que vende seu esforço físico, que não tem essa produção em massa e não recebe aquilo que além que é fechado pelo seu realmente salário. A partir daí ele lançou a mais-valia, que é um termo que ele mesmo nomeou como mais-valia, que seria uma diferença de valor produzido pelo trabalhador e o salário pago a esse trabalhador, ou seja, seria a base de exploração do sistema capitalista. Quem está na exploração? É o trabalhador, que ia ser explorado, que ele podia trabalhar quantidade ou mais de quantidade a mais, mas ele só receberia aquilo que era fechado na sua jornada de trabalho. E a partir desse processo de acumulação capitalista, né, precisamos ter alguns conceitos, que é isso que Marx lançou. Os conceitos são mercadoria, tudo aquilo que se produz para ser vendido, ou seja, ou trocado no mercado, que ela vai possuir dois tipos de valores, o valor de uso, né, e o valor de troca. Força de trabalho é uma energia física e mental que vai ser utilizada pela produção de bens ou serviços. Dinheiro é uma mercadoria especial que, pelo costume ou lei monopolizar, né, vai ter o posto de equivalente geral capaz de compra de outras mercadorias que vai satisfazer algumas necessidades humanas, ou seja, valor de uso. Capital é uma riqueza, dinheiro de máquinas, matéria-prima destinada a obter lucros,
e esse lucro vai obter mais riqueza. O lucro seria uma variável, vai depender muito das condições do mercado, ou seja, se o mercado realmente estiver em alta, com certeza vai obter mais lucro. Se o mercado estiver em baixa, com certeza a empresa vai ter pouco realmente rendimento. O salário é o valor pago para o trabalhador pela sua força de trabalho, que corresponde, né, que vai gerar a ele, né, apenas o que é suficiente para ele se manter, felizmente. E aí, por último, a mais-valia que Marx falou, né, que foi uma terminologia que ele utilizou para fazer a diferença desses processos, ou seja, desses elementos que vai compor a mais-valia, que seria a diferenciação entre o valor da produção total e o valor pago pelo trabalho. Por quê? A partir do momento que você tem um modo de produção, é o que a empresa grande está recebendo, entrando. E o que vai sair dessa empresa para pagar aquele trabalhador que gerou o modo de produção pode ser realmente aquilo que é necessário para ele sobreviver. Com isso, entramos a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. De acordo com Marx, ele definiu essas duas etapas da mais-valia. A absoluta é aquilo que simplesmente vai prolongar a jornada de trabalho, né? E a relativa cresce em relação a aumento sobre o trabalho, ou seja, vai corresponder à diminuição de tempo de trabalho quando a empresa achar necessário que ocorra através do uso de tecnologia, ou seja, uma substituição que ocorreu muito lá na primeira Revolução Industrial. A alienação, Marx coloca o seguinte: alienação significa que pertencem a outro. É um processo produtivo de relações sociais de produção capitalista. A alienação não é puramente teoria, é uma manifestação da vida real, que é a partir de uma divisão de trabalho, quando o produto, né, do trabalhador deixa pertencer a ele, ou seja, vai pertencer a grandes, ou seja, modo de produção, de acordo com Marx. Essa alienação no processo produtivo gera o quê? O feticismo da mercadoria e a retificação do trabalhador, que esse feticismo ocorre quando a mercadoria passa a ser considerada mais importante que o próprio indivíduo que está produzindo. E a retificação do trabalhador, né, ocorre quando o trabalhador se torna mero instrumento do produto, ou seja, da própria mercadoria. Infelizmente, né, não tem nada de humanização sobre a questão de mercadoria, ou é a desumanização da pessoa, de acordo com Marx. A ideologia, ele diz o seguinte: vai se referir, né, a um sistema elaborado de representações e ideias que vai corresponder à forma consciente desse indivíduo em determinada época. Então, estamos falando da época que gerou todo esse processo da Revolução Industrial e o capitalismo que Marx era contra, já que ele queria implantar o socialismo, ou seja, o comunismo, e quebrar a barreira da desigualdade social que estava realmente surgindo naqueles primeiros passos. A partir daí, ele diz que a função ideológica é dar aos membros da sociedade dividida em classes e vai ter uma explicação racional sobre isso. As diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças. A divisão da sociedade de classe a partir das divisões da esfera de produção. Então, o que ele quis dizer com isso? Que toda a geração histórica vai ter essa divisão de classe social, mas ninguém sabe como surgiu. Quem faz mesmo isso é o próprio sistema realmente de regime. E a partir daí, quem realmente bola esse sistema de regime são as próprias pessoas, né, que colocam essa terminologia e faz o afastamento de um para a outra, como ele chama aqui, classes sociais. A questão do método de Marx, ele disse o seguinte: ele lançou, né, a dialética materialista, ou o materialismo histórico chamado, ou pode chamar o materialismo dialético histórico. De acordo com Marx, ele dá uma concepção, né, de explicação sobre esse materialismo dialético, que é uma concepção filosófica, já que ele era filósofo de formação. Marx começou a investigar os fenômenos sociais, que por sua vez teve mérito de fundar uma teoria científica inevitável, ou seja, vai alcançar a questão explicativa sobre o materialismo histórico, que seria a concepção científica, que ia comprovar, né, cientificamente sobre a questão que estava sendo investigada aqueles fenômenos sociais que não tinha ainda certa resposta. Então, de acordo com Marx, ele ia utilizar o quê? O raciocínio para poder comprovar, né, de fato as pesquisas científicas. E com isso, ele coloca que a concepção desse estado seria uma relação de existência
existência do Estado e as condições das classes sociais existentes na sociedade. Ou seja, tudo que está na história, vendo, elaborando gerações em gerações, são coisas já existentes e comprovadas. Então, são fatos comprovados. E a partir desses fatos comprovados que podemos, com a pesquisa científica, fazer uma variável e poder dar solução ou contribuir em massa para a investigação dessas tarefas, para poder realmente selecionar tais tarefas. Até hoje, como Marx, um grande livro dele, O Capital, está dizendo, né, que é difícil quebrar a barreira da desigualdade social. Então, toda geração vai ocorrer por conta que o próprio indivíduo coloca esse afastamento social, infelizmente, na nossa sociedade. Então, fechamos o pensamento de Marx, né, que é um pensamento histórico. A gente vai ver muito Marx, né? Vocês com certeza vão ver lá na história, quando você dá a segundo momento da história, que ele vai estar aparecendo na Revolução Russa, sendo as ideias de Marx como mentor do marxismo, mentor do socialismo, né? E como ele conseguiu incrementar o socialismo com as suas ideias coerentes, outros que são seguidores das ideias de Marx conseguiram implantar na Revolução Russa. E a partir daí ele começa a aparecer essas ideias dele, levando esse autor, esse primórdio da sociologia, como um primórdio da história. Também vimos ele muito na filosofia, que ele contribui mais para a questão da dialética, que ele utilizou muito a questão do diálogo de Platão para o desenvolvimento das suas ideias. Bons estudos, até a próxima.